questão envolvendo zoologia e ecologia. Se você está se preparando para o Enem, está se preparando para os vestibulares, já segue o Cezão aqui, porque nós estamos num intensivo de resoluções de questões. Vamos para essa daqui que é muito importante. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Galera, temos que lembrar do seguinte, temos 3 tipos de desenvolvimentos se tratando aí dos artrópodes. Nós estamos falando dos ametábulos, ou seja, aqueles que têm um desenvolvimento direto, os hemimetábulos, que apresentam um desenvolvimento indireto, porém, eles vão ter o estágio de ovo, ninfa e adulto. E ele citou para a gente no enunciado os holometábulos, que são aqueles que têm o estágio de ovo, larva, pupa e adulto. Temos que lembrar dessas informações, isso é cobradíssimo. E aí o que ele quer saber? Aquela dica que o Cezão sempre dá, destaquem o que a questão está perguntando. Ó, esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Qual a diferença quando comparamos holometábulos em relação a hemimetábulos ou ametábulos? O que muda? Alternativa A, proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência dos adultos férteis. Isso daqui não necessariamente vai impactar ali na maior diversidade dos holometábulos quando comparados com os hemimetábulos ou ametábulos. Olha a alternativa B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos, também não está diretamente relacionado aí a uma estratégia dos holometábulos. Quando nós falamos de quantidade de ovos, isso daí acontece em grandes quantidades também em ametábulos, hemimetábulos, então não necessariamente algo exclusivo, uma vantagem dos holometábulos. Alternativa C, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Aqui ficou top. Olha só, alternativa correta. Por quê? Porque nós temos aqui nos holometábulos, estágio de ovo, larva, pupa e adulto. E esses carinhas, quando nós comparamos os diferentes estágios, eles têm características muito diferentes. E qual é a grande vantagem nessa estratégia aqui de sobrevivência, nessa estratégia aqui de diversidade desse grupo de artrópodes? É a competição reduzida entre esses diferentes estágios. Eles apresentam nichos ecológicos completamente diferentes, eles apresentam hábitos alimentares diferentes. Tudo isso daí muda quando nós passamos de um estágio para o outro, perceberam? Sendo assim, é uma estratégia muito vantajosa, exclusiva desse grupo aqui. Sendo que os ametábulos não têm essa vantagem. Por quê? Porque o filhote, ele é uma miniatura do adulto, com um comportamento muito parecido. Os hemimetábulos, que terão as ninfas, também apresentam muitas vezes um comportamento, um nicho ecológico que se assemelha ao adulto. E isso faz com que a competição por alimentos, por exemplo, aumente. Então é uma estratégia muito importante. Mas vamos concluir a questão. A alternativa D, ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Galera, isso daqui vai acontecer independente do tipo de desenvolvimento. Vai ter a ingestão de alimentos, então não faz sentido. Alternativa E, utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição dos organismos. Pessoal, é justamente o contrário. Nós teremos uma variedade aí, uma disponibilidade diferente de alimentos em diferentes estágios, perceberam? E isso é uma vantagem para esse grupo aqui dos holometábulos. Galera, bons estudos. Se tiverem dúvidas, mandem para o Cezão. Sigam o Cezão aí e até a próxima. Abraço!